De fato, o fato marcante para 2026 será o pleito eleitoral brasileiro. E nesse contexto, a despeito da revista The Economist da Inglaterra apontar que o Lula tem perdido um prestígio tanto nacional quanto internacional, quando se analisa em termos internacionais, isso é verdade no contexto da direita, da extrema-direita mundial. Entretanto, quando você analisa a esquerda, ele ainda goza com o prestígio do presidente chinês, o apoio do presidente chinês, do russo, do indiano, dentre outros esquerdistas. E no contexto nacional, a predição é que se o cenário de 2025 se reproduzir em 2026, o cenário econômico, há uma grande probabilidade, uma probabilidade entre 53% a 55% de que o presidente Lula venha a se tornar o futuro presidente brasileiro reeleito. Entendo que o modelo político brasileiro, caso o presidente Lula venha a ser eleito em 2026, ele se aproximará bastante do modelo chinês a despeito de presidencialista, em que o presidente Lula assumirá cada vez mais a chefia do governo, tal como nas monarquias, enquanto que as decisões em termos políticos, serão dadas pela cúpula partidária. O Lula, sob a minha óptica, caso venha a ser eleito, será esse representante do governo e também um articulador político. Então, será essencialmente essa aproximação referentemente ao modelo chinês que eu predigo para a postura do futuro governo brasileiro, caso o presidente Lula venha a ser eleito. E nesse contexto dessa predição, eu só vejo uma possibilidade para a perda do presidente Lula referentemente ao pleito eleitoral de 2026, qual seja, individualmente ele ganha de todos os candidatos. Agora, quando se analisa as chapas, existe somente uma chapa que, a despeito do presidente Lula individualmente ganhar do Flávio Bolsonaro, porquanto o perfil do Flávio Bolsonaro não é o perfil de um candidato para enfrentar o presidente Lula, porquanto os aspectos negativos que recaem sobre o governo petista, sobre o presidente Lula, também recaem referentemente ao perfil político do Flávio Bolsonaro. É a composição do Flávio Bolsonaro com o Tarcísio de Freitas de vice. Foi a única composição, a única permutação, a única combinação que eu encontrei permutando os candidatos mais competitivos referentemente a enfrentar o presidente Lula. E também é importante se ressaltar que nesse contexto político que está se delineando, assumirá fundamental importância a escolha do vice, enquanto que para o Flávio Bolsonaro o vice tem que ser um vice que agregue votos para ele conseguir se eleger, tal como na composição com o Tarcísio de Freitas. Com os outros candidatos ele não consegue agregar votos de maneira a superar o presidente Lula, e no contexto do presidente Lula é encontrar um candidato que não aumente a sua rejeição, ou seja, não perca votos. Então, é uma eleição que tudo indica será direcionada para a reeleição do presidente Lula, a menos que surja na centro-direita, centro-esquerda brasileira, a menos, por exemplo, que algum representante da centro-esquerda, centro-direita brasileira, como o Ciro Gomes, venha a disputar o pleito eleitoral e consiga chegar no segundo turno, porque senão, se for qualquer outra chapa que não a de Flávio Bolsonaro e Tarcísio de Freitas, as chances de reeleição do presidente Lula são bastante acentuadas, sem uma perspectiva de alteração nesse quadro político agora de 2025.